É a informação que trouxe o nosso Vanderlei Nogueira, do site da Jovem Pan, informação que vem, na verdade, do jornalista Laércio Roma, lá no Canal 7 da Austrália, que é o seguinte: o Arrigo Sacchi, treinador histórico, estava... Mandei até um vídeo pro Kaique agora, com o Vanderlei falando sobre isso ontem. Tá nas redes, acho que vai para as redes sociais da Jovem Pan também, mas a informação está no portal da Jovem Pan. Era o aniversário de 80 anos do Arrigo Sacchi, o Laércio Roma estava por lá, viu o Arrigo Sacchi recebendo uma ligação, fazendo o resumo aqui para você que nos acompanha no Bate Pronto. A ligação era de Carlo Ancelotti, os dois conversaram e a conclusão da conversa é que tanto o Ancelotti quanto o Arrigo Sacchi entenderam que era um momento já terminado do Neymar na seleção brasileira, que muito provavelmente o Carlo Ancelotti não levará Neymar para a Copa do Mundo, segundo o conteúdo dessa ligação que trouxe o Laércio Roma na mídia australiana e que o Vanderlei também trouxe para a gente divulgar por aqui também na Jovem Pan. Bom, perfeito. O Vanderlei falou sobre isso ontem no intervalo de Palmeiras e Grêmio. Ele já tinha feito um texto sobre o tema para o site da Jovem Pan. Então, a história é a seguinte: o Laércio Roma, que é um jornalista importante, já trabalhou em vários veículos aqui no Brasil, agora ele atua na Europa e também fazia um trabalho, então, para uma TV da Austrália. O trabalho dele era exatamente sobre a mais recente eliminação da Itália de uma Copa do Mundo, repercussão, como é que o país, os personagens da bola estavam sentindo isso. Por conta desse trabalho, ele foi parar, então, nesse evento, né? Era uma festa que amigos do Arrigo Sacchi deram a ele. O Arrigo Sacchi é uma figura muito importante na história recente do futebol italiano. Era o criador o grande arquiteto daquele grande Milan no final dos anos 80, com Gullit, Van Basten e Rijkaard, né? Um time que foi bicampeão de Copa dos Campeões, ganhou vários campeonatos italianos. Primeiro rivalizava com o Napoli do Maradona, depois com a Inter de Milão dos três alemães, e foi realmente um cara renovador, um cara inovador, né? Aquele Milan jogava de uma outra forma, encantou o mundo, etc, etc. E aí ele foi parar então na seleção italiana e dirigiu a seleção italiana na Copa de 94, tendo entre seus assistentes o então jovem Carlo Ancelotti, que havia sido inclusive seu jogador uma parte desse período de Milan. E aí, então, os dois conversando sobre futebol, uma ligação telefônica e tal, acho que o Ancelotti apareceu lá em vídeo, eles conversando, todo mundo assistindo, então há testemunhas dessa conversa e tal. E aí, em dado momento, o Ancelotti deixando claro o seguinte: olha, eu não entendo como no Brasil ainda se discute tanto o Neymar na seleção, que segundo esse relato, de acordo com essa conversa, é algo que o Ancelotti, era uma hipótese que o Ancelotti mas nem levava a sério. E vejam, voltando aqui então para o ambiente de futebol brasileiro, o Neymar só tem a perder com esse cartão amarelo de ontem, porque e não adianta mostrar esse tipo de estatística de 12 participações em gol, não sei, só tem quase tranqueira aí. Ele fez. O Neymar tem 11 gols pela Série A do Campeonato Brasileiro nas temporadas 25, 26. Ou seja, 5 contra o Juventude, 3 aí, mais 2 no jogo do primeiro turno, 1 contra o Sport e 2 outro dia contra o Vasco, quando o Vasco era o último colocado. De 11, ele tem 8 contra times que ou foram rebaixados ou do Z4. Aí ele dá um passe, puxa vida, ele deu um belo passe contra o Remo. É verdade, ele fez isso mesmo porque é um jogador, óbvio, com talento absurdo. Tá? Então, de vez em quando vai ter um lampejo, mas só contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Então não tem praticamente nada, nenhuma grande participação do Neymar em jogo contra time grande, contra time bom. Então, aí o Santos vai pegar o Flamengo. Então, puxa vida, né? Vamos agora ver então como é que o Neymar se comportaria contra o campeão sul-americano, o campeão brasileiro na casa deles. Porque o ano passado, quando o Neymar jogou contra o Flamengo no Maracanã, ele teve não apenas uma outra partida, uma outra atuação melancólica, como foi aquele jogo muito discutido, porque ele ficava o tempo todo fazendo gestos, reclamando dos companheiros, porque não passava a bola para ele, porque podia aparecer para receber a bola que ele queria passar, ou então ele ia na defesa buscar a bola lá com os zagueiros. Então, Neymar aquele dia virou meme por conta desses exageros. O Santos tomava 3-0, ele foi substituído já na parte final do jogo. Curiosamente, os garotos do Santos fizeram 2 gols depois contra o Flamengo. Então,
essa vez seria uma espécie de, quase que um acerto de contas em relação a esses jogos grandes em que ele não apresentou absolutamente nada. E o que aconteceu? Toma um cartão amarelo e não vai. Então é frustrante. Não há praticamente mais argumentos para defender para defender a presença dele em seleção brasileira. A gente olha para essa vitória do Santos, olha também minuciosamente para a atuação do Neymar. Vitória importante para o Peixe e, é claro, com participação do camisa 10, que tenta correr contra o tempo em busca de uma convocação. Ontem o Santos ganhou porque tem o Neymar, senão seria um 0-0, que não foi um jogo horroroso, né? São dois times que... O Remo, acho difícil que escape de um rebaixamento, tem muito campeonato aí, mas eu não vejo força muito no Remo para conseguir escapar, e é normal isso, não tem nada de anormal, acho que está dentro do normal. O Remo não joga a Série A há muito tempo, e o Santos, a briga de novo é para não cair. O time do Santos não é um bom time. O Santos, ele tem muitos jogadores, falo isso bastante, que já passaram do seu melhor, inclusive o próprio Neymar, mas o problema, você pode ter um ou dois, mas o Santos tem quase seu elenco inteiro de jogadores que já não estão no seu melhor momento. Então a briga do Santos é essa, e ontem uma vitória contra o Remo em casa era fundamental. Eram pontos que o Santos não podia perder, e não perdeu muito pelo Neymar, que deu um passe para o Tassiano, e depois também a jogada do segundo gol, passe dele para o Escobar, e o Escobar cruzando para o Moisés. Então ele fez a diferença num jogo entre dois times bem ruins. O posicionamento dele por dentro já há um bom tempo, aí eu acho que ele pode jogar tanto de 9 quanto de 10, assim, ele pode jogar como último homem, que ele não fica tão à vontade, é verdade, e pode jogar atrás desse último homem, mas tem que jogar perto da área. Ele muitas vezes ele vem muito atrás, ele vai buscar jogo lá no pé dos zagueiros, isso aí, acho que é até um instinto dele, mas principalmente no atual momento dele, quanto mais perto do gol, mais perto da área ele tiver, ele vai ser mais perigoso. Ele lá pertinho da área, ele mete uma bola, como ele meteu para o Tassiano, ele faz gol, como fez contra o Vasco. Ele é um jogador que, perto da área, ele é muito perigoso, mas se ele participar, vir muito atrás, entrar em muita disputa física, ele vai ter problema. Pela atual situação dele, ele vai ter problema. E quanto à seleção, acho que cada vez mais... Ele vai ser convocado se o Ancelotti quiser. Assim, parece óbvio o que eu estou falando, mas assim, eu não acho que o Ancelotti vai fazer uma análise minuciosa. Não, nesse jogo ele foi bem, nesse jogo foi mal. Acho que o Ancelotti já sabe se vai chamar ou não. Eu acho que ele não vai chamar. Mas assim, é muito porque esse eu quero chamar, esse eu não quero. E no fim é ele que tem que escolher mesmo. É ele que vai levar porrada se perder, vai ser elogiado se ganhar. Então ele... faz a escolha dele, acho que ele já fez em relação ao Neymar, como ele fez em relação ao Danilo do Flamengo. O Danilo ele vai levar porque ele quer levar, não é porque foi feita assim uma super análise. E como eu falei, acho que não temos 26 que conquistaram suas vagas, temos uns 15 aí, então mais ou menos uns 10 dessa lista é muito, eu vou levar esse cara por esse detalhe ou aquele. Tem outros treinadores que se estivessem na seleção, eles levariam o Neymar, independente se vai jogar bem, melhor, se vai melhorar. O Neymar não vai ser muito melhor do que ele está hoje. O Neymar, ele já tem 34 anos e um monte de lesão, ele vai ser mais ou menos isso. Não pode ter um jogo um pouquinho melhor, outro pior, mas vai ser mais ou menos isso, não vai ter uma grande evolução. Então, o que é o Neymar hoje? É isso aí. O cara quer levar? Se quiser, vai levar, e se não quiser, não vai levar. Acho que não vai mudar muito o que ele fizer daqui para frente. Seguimos no YouTube, Raí Monteiro, Neymar, vitória do Santos, assistência do camisa 10, muita gente argumentando, a gente colocou aí na tela, os adversários contra os quais Neymar conseguiu participações em gols, muita gente falando, mas são contra adversários mais frágeis, os jogos grandes o Neymar não conseguiu ter um grande destaque. São muitos argumentos, muitos lados, essa discussão interminável. Quer dizer, tem data para terminar, dia 18 de maio, meu caro Raimundo. Data para terminar tem. Bom, eu comentei o jogo aqui ontem na Jovem Pan, primeiro que foi um jogo horroroso, né? Um jogo muito ruim. Aliás, essa rodada teve muitos jogos ruins do Campeonato Brasileiro. E o Neymar foi, acho que o que a gente tem analisado, ou tem dito dele, né, nas últimas semanas, um jogador que decide momentos pontuais do jogo. Não foi uma grande atuação do Neymar e parece muito, eu reconheço que essa frase parece muito esquisita em um jogo que ele deu uma assistência e deu o passe que gerou o outro gol, né? Ele decidiu o jogo, mas ele não jogou necessariamente uma grande partida. E é exatamente isso que eu espero do Neymar nessa reta final da carreira dele, porque não acho que ele vai jogar futebol por mais muito tempo.
por um desejo dele, não que ele não tenha condição, mas acho que por um desejo dele ele não vai jogar futebol por mais muito tempo, é o que ele aparenta. Até outro dia ele tem publicado no seu canal no YouTube, né, alguns bastidores ali, o dia a dia dele, e ele até brincou outro dia, né, numa dessas falas, ele falou que disse para a família, aproveitem aí porque tá acabando, não vou jogar bola por mais muito tempo. Então, baseado nisso, eu imagino que a gente está vendo, de fato, os últimos momentos da carreira dele. E o que é uma pena, porque ele ainda é um jogador bastante jovem, mas é uma decisão, uma escolha. Então, ele é um cara de impacto grande, que pode ter um impacto grande em momentos muito específicos. Eu discordo um pouco do que o Cuca falou em relação a ele ter que buscar a bola muito longe da área. Ontem teve alguns momentos, principalmente na primeira metade do jogo, né, que foi talvez a pior parte de um jogo muito ruim, que ele estava indo buscar a bola no pé dos zagueiros, dentro do campo do Santos. Eu entendo que o Santos tem um time muito limitado, embora tenha gastado 220 milhões de reais ano passado, somando o ano passado e esse para montar esse elenco. É um elenco limitadíssimo, tem pouquíssimos jogadores com um pouquinho mais de refino, um pouquinho mais de qualidade. E compreendo também que ele, nesse cenário, deve olhar em volta e falar, caramba, cara, eu vou ter que ir lá atrás porque senão não vai chegar. Eu entendo isso também, mas na minha visão, o melhor Neymar é aquele que jogue perto do gol e possa fazer o que ele fez no gol do 1-0. Um passe espetacular para o Tassiano sair na cara do gol e só cumprimentar. Vir buscar o jogo muito atrás, eu acho que desgasta demais um jogador que fisicamente já não vai mais atingir um grande nível, por conta da sequência de lesões que ele teve, né? E vai fazer ele ficar carimbando bola numa zona inútil. E sofrendo falta e tomando pancada. Não estou aqui defendendo o jogador que fica dando pancada no Neymar, muito longe disso. Ele sofreu, acho que metade das faltas que o Remo fez no jogo ontem foram em cima do Neymar. Mas vir buscar a bola numa zona tão longe do momento mais decisivo do jogo, acho que vai ficar, o efeito vai ser só esse. Ele vai ficar sofrendo um monte de falta, vai ficar tocando a bola de lado, ou vai dar um lançamento, vai fazer uma inversão e não vai definir algo. E quando ele se aproxima um pouco mais do gol, a gente vê que a qualidade dele de fato sobra. É um cara muito acima da média, né? O passe para o Tassiano, o passe para o Escobar no gol do Moisés. Então, na minha visão, né, eu disse que discordava da opinião ali do Cuca, que ele tem que gerar jogo, recuar, buscar a bola, jogar onde a bola está, eu não vejo dessa forma nesse momento, né? Em um outro momento da carreira dele, talvez ele pudesse executar isso, né? Acho que mais perto do gol ele pode ser mais decisivo e o Santos vai precisar trabalhar, e aí é trabalho para o Cuca, né? Criar dinâmicas para levar a bola até uma zona em que ele possa ser decisivo. E jogar mais perto do gol também não significa jogar enfiado de 9 de centroavante, que não é a característica do Neymar. Também tá certo. Só que entre esses dois mundos, jogar de 9 e recuar para receber uma bola no pé dos zagueiros, tem um meio termo, que eu acho que é onde o Neymar pode ser potencializado e render. Sobre o cartão amarelo que ele tomou, é claro que ele sofre um cartão a partir de uma falta que ele sofre, né? Isso tem que estar na perspectiva. O cara vai lá, dá uma pancada, dá outra, e aí a partir disso ele fica nervoso, levanta, bate boca, vai lá tal, e toma o cartão amarelo. Claro que tá errado o cara que sofre uma falta, tomar um cartão amarelo. E isso só acontece no futebol brasileiro. Tem nenhum outro lugar do mundo que um cara que apanha toma um cartão amarelo. Mas o Neymar, conhecendo, como todos nós aqui, e ele mais ainda, a arbitragem que é péssima do futebol brasileiro, eu acho que ele poderia evitar esse tipo de situação. Ele poderia evitar ir lá, bater boca, reclamar, brigar e abrir margem para tomar um cartão amarelo. Não é o correto? Não, mas no futebol brasileiro é como acontece. Em muitas coisas na vida existe o mundo ideal e existe as coisas como elas são. No mundo ideal, o jogador que apanha não deveria tomar um cartão amarelo porque reclamou que tomou uma pancada. Mas nas coisas como elas são dentro do futebol brasileiro, isso acontece. O cara que toma uma pancada e vai lá e reclama, invariavelmente ele também toma um cartão amarelo, porque os árbitros aqui são ruins. Então, sabendo disso, pendurado, com um jogo muito grande para jogar pela frente, eu acho que o Neymar errou. Acho que ele poderia não ter tido essa atitude, ter se preservado para estar em campo domingo, num palco importante, contra um grande time, num jogo de TV aberta. Seria uma oportunidade muito boa para o Neymar mostrar que, estou bem, posso contribuir, posso jogar, mesmo que dentro dessas especificidades aqui, mais perto do gol, carimbando a bola em momentos apenas mais decisivos. Mas ele não vai estar. Eu acho que é uma pena, porque para ele, nessa corrida aqui, para mim está muito difícil para ele ir para a Copa do Mundo. Ele perde uma oportunidade tanto. Ele já não vai jogar no meio da semana, né? O Cuca também falou que ele não vai ser usado no jogo contra o Deportivo Cuenca, né? Pela Copa Sul-Americana, que eu até acho que está certo. Eu acho que o Neymar não deveria jogar mesmo.
mesmo a primeira fase da Copa Sul-Americana, pelas viagens, talvez um jogo ou outro na Vila, mas pelas viagens, pelo nível do campeonato. Acho que ele não deveria atuar. Talvez ele jogue contra o San Lorenzo na Argentina, que é um jogo maior e tudo mais, mas os outros, imagino que ele pode ser sim preservado, né? Até pensando nessa condição física dele. Mas era uma grande oportunidade. Agora ele vai ficar provavelmente 2 jogos sem jogar. Não joga no meio da semana, não joga no fim de semana que vem. O outro meio de semana é de novo Sul-Americana. Aí a gente não sabe se ele vai jogar, imagino eu que sim, vai ser um jogo na Vila, então ele deve jogar. Então nessa conta, né, nessa contagem para a Copa do Mundo, que já não é de tantas partidas assim, e acho que a situação dele perante o Ancelotti não é das melhores, ficar fora de um jogo contra o Flamengo é muito, muito ruim.